Um dia gostoso desse de domingo, nada melhor do que a gente começar louvando a Deus, agradecendo, orando. E essa primeira música você pode cantar assim como você está, sentadinho mesmo. E eu até convido para fazer desse um momento de extensão da sua oração matinal, cantar junto com a gente e lembrar da graça de Deus já logo de manhã e que isso aconteça até o anoitecer, tá bom? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Seguir e te amar até o fim. Logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, continuamos assim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos deu momentos tão gostosos aqui de aprender da Tua palavra, de interagir, de trocar experiências e de ser moldado a ser mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda no restante do dia de hoje, e não só hoje, não só um momento, mas durante toda a nossa vida, que a gente continue com essa atitude de querer se parecer mais contigo, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos continuar louvando. Vou pedir que você fique de pé agora. E nós vamos cantar algumas músicas que já cantamos aqui, lembrando o nosso chamado, para que estamos aqui, qual é o nosso desejo do nosso coração. Vamos que eu te quero.
Quem quer me acompanhar com as suas mãos, pode vir comigo também. Vamos lá? Eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Quero ouvir vocês, vamos lá. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Outro bem não possuo além de ti. Além de ti, Senhor. Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. És a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E nosso anseio. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Pra terminar. Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Amém. Continuando nesse clima, vamos também lembrar da nossa missão, que é de anunciar e espalhar o seu evangelho por toda a terra. Você pode acompanhar com as palmas também. Deus se agrada, não é pecado, prometo. Vamos lá? Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi
sempre. Mais uma vez, eu ia falar só as mulheres, mas temos maridos e mulheres. Então vamos todo mundo bem forte, bora lá. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar a morte de quem morreu e se entregou por mim. Ele nos ama. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, Não posso viver pra não mim. poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver. Só as vozes, vamos ver. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Mais uma vez, sempre te amarei. Sempre te amarei e te servirei Pra todos sempre. pra sempre, Pra todos sempre. pra sempre, Última vez, pra gente não esquecer. pra sempre. Glória a Deus, né? Pode sentar, irmãos, pode sentar. É muito legal a gente ter essa lembrança. Às vezes a gente esquece na correria do dia a dia que todos sempre nós vamos servir ao Senhor. Que tal a gente já começar a praticar como vocês desde já, né? Legal. Vou passar a palavra para o pastor Sacha. Antes disso, vamos orar pelo nosso irmão, pelo pastor que está aqui, que Deus continue abençoando a sua palavra. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos guardou até aqui, nos protegeu. Também te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem mandado o pastor Sacha aqui para compartilhar a palavra conosco. Te agradecemos porque ele tem sido fiel à tua palavra. E pedimos que o Senhor o ajude, não aqui apenas durante o período restante da conferência, mas em toda a sua vida permanecer sempre fiel à tua palavra, anunciando-a com clareza, com fidelidade e sempre anunciando aquilo que o Senhor quiser, Pai. Dê a ele sabedoria não só como pastor, mas como pai, como marido, como amigo, como homem que ele foi chamado para ser. E nos ajuda também, Pai, a seguir exemplos de homens piedosos como ele e ajuda-nos também a fazer diferença onde estamos. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E os nossos internautas também, seja você assistindo ao vivo ou em algum lugar desse futuro próximo. Considere-se saudado por nós aqui da conferência singular do ano 2021. Do ano 2021. Bom, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Onde nós estamos, o que nós já vimos. A proposta esse ano é trazer uma conferência de edificação cristã, refletindo sobre serviço cristão. Talvez não seja o tema que lhe empolgue de cara, não é serviço cristão? Como assim, uma conferência que vai falar sobre serviço? Eu estou cansado, eu quero descansar, eu não quero refletir sobre trabalho, não é?
Bom, o que nós temos visto, eu espero que quebre um pouco desse paradigma, né, desse estereótipo, na verdade, que nós temos sobre servir. Né? Nós vimos em Efésios capítulo 4, de que o servir começa pelo ouvir. Estar exposto à palavra de Deus nos equipa para servir, e quanto mais conhecemos do nosso Deus, mais equipados somos para servir da forma como Deus quer que façamos. Parte da nossa dificuldade em enxergar isso é que nós limitamos o serviço a uma atividade que performamos. E vimos que, antes de tudo, se trata de alguém que estamos nos tornando. Quanto mais parecido com Cristo você se torna, na sua comunidade, no seu contexto, mais útil você será para o propósito para o qual Deus lhe chamou. Vimos também em Efésios capítulo 4, de que cada parte tem uma cooperação na maturidade do corpo. De que conhecer a Cristo não é uma jornada cognitiva, intelectual, solitária. Trata-se sim de receber informações que são proclamadas, mas que geram transformação e se tornam então enraizadas em nosso coração pela prática. Nós vimos isso em Efésios capítulo 4. Romanos capítulo 12 traz as mesmas verdades, talvez em pacotes diferentes. Nós vimos também de que recebemos a salvação pelo ouvir, e essa salvação é que nos dirige para vivermos uma vida consagrada. E essa consagração nos ajuda a compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então somos chamados a viver uma vida de amor sem hipocrisia, somos chamados a viver uma vida de serviço mútuo, somos chamados a viver uma vida de amor àqueles que nos perseguem. E aí tem os desafios de servir, não é? E como que o contexto da igreja e o serviço juntos nos dão inúmeras oportunidades de vencer o mal com o bem. Nossa tendência é retribuir o mal com o mal, expandimos o mal dado com mais maldade ainda, e aí vem a graça do Senhor e não só refreia isso, mas nos coloca numa trajetória oposta a tudo isso. E ontem à noite nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 7 em diante, as marcas da maturidade. Focamos nos capítulos 12 a 14, vendo que somos partes todos de um só corpo. Não importa qual membro você é até difícil, inclusive. Não, tudo bem, eu fiquei com medo de ser o meu. Eu falei, já pensou ser o meu? Aí eu falei, não é esse meu toque, ufa. Mas enfim. Aí nós vimos nos capítulos 12 a 14, né, justamente de que nós somos membros do mesmo corpo, e não importa a função que você desempenha, ela é importante, porque nós somos do corpo. Isso é importante enfatizarmos, reiterarmos repetidas vezes, de que o seu valor não tem a ver com a sua percepção individual sobre você mesmo, não tem a ver com o que as pessoas pensam a nosso respeito, tem a ver com o que o Senhor fez por nós e nos colocou como membro do mesmo corpo. Vimos algumas implicações disso, né, sobre inveja, sobre soberba, e como tudo isso cai por terra no entendimento correto de quem nós somos à luz do corpo de Cristo. E hoje nós vamos ver que serviço cristão é uma expressão de amor compromissado, uma expressão de amor compromissado. Bom? 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, e também nós vamos ver o seu contexto imediato, principalmente a partir do capítulo 3 de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro, ela lida como uma resposta ao sofrimento externo. Existem dois problemas que ameaçam a igreja desde o seu início, em Atos capítulo 2. São as perseguições externas, essas pressões externas, e a divisão interna. Serviço cristão nos blinda, nos mantém seguros em meio às duas forças contra a igreja. Perseguição externa e a divisão interna. A necessidade de mantermos nossa união. Nós já falamos sobre a questão da união e agora vem essa pressão externa, sofrimento externo. Pela graça de Deus e na sua providência, nós não estamos num contexto de intensa perseguição ao cristianismo. Eu digo aqui intensa, porque existe, nós sabemos, existe uma perseguição velada à fé cristã, e isso é real, presente na história da igreja desde sempre. Mas nós não estamos numa perseguição aberta, intensa, em que nos leva inclusive a nos reunir numa conferência singular em catacumbas, certo? Nós não estamos nesse contexto, mas nós reconhecemos que alguns dos nossos irmãos espalhados nesse globo estão assim, não é?
Enfim, então 1 Pedro lida como resposta ao sofrimento externo. E Deus irá dar oportunidades de testemunho no sofrimento. Por que nós somos submetidos ao sofrimento? Abra lá em 1 Pedro capítulo 3, daqui a pouco nós voltamos para o 4, mas nós vamos construindo isso, né? Nos versículos 13 a 17, tem um princípio importante da realidade do por que Deus nos submete ao sofrimento. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha as brasas vivas aí, não é? Nós estamos retribuindo o mal com o bem. Porque se for da vontade, é melhor que sofrais por praticardes ao que é bom, do que praticando o mal. Quando você sofre como resposta ao mal que você praticou, nada mais é do que consequências do seu próprio pecado. Não há mérito algum, não há motivo algum de louvar quando passamos por problemas, resultados de escolhas ruins. Mas a partir do momento em que estamos sendo submetidos ao sofrimento, como resposta ao bem que fazemos, há uma enorme virtude nisso. E Deus usa justamente essa virtude de passarmos por um sofrimento injusto para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado. E foi justamente nesse contexto de injustiça que Deus nos deu a salvação. Então a gente fica surpreso quando Deus nos coloca no caminho do Mestre Jesus, do Senhor Jesus. E o caminho de Jesus, antes de alcançar a sua coroa, antes de ser exaltado em glória, houve uma cruz, houve uma humilhação. E às vezes a gente fica surpreso quando o que nos aguarda é o caminho de Jesus. Fala assim, não, eu quero Jesus, eu quero as recompensas de Jesus, mas eu não quero o caminho que ele teve. Não funciona assim seguir a Cristo. E Jesus nunca escondeu isso para nós. Ele diz constantemente, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, essa humilhação pública. Quando Jesus disse isso, a cruz ainda não era um instrumento do cristianismo, instrumento da fé, ou símbolo da fé cristã. Ele não havia morrido na cruz, era um instrumento de vergonha pública. Então, carregar isso é o chamado de Jesus para nós. E a gente não pode estranhar quando isso justamente vem. Então, a partir do versículo 18, o apóstolo Pedro escancara para nós de que é esse o padrão no qual nós recebemos salvação. E é o padrão de que Jesus Cristo sofreu, estabelece para nós os passos de como reagimos na provação. Versículos 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe insubordinados anjos e potestades e poderes. Esse foi o caminho da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele foi humilhado, ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, e depois da sua humilhação, depois que ele venceu a morte, triunfou sobre ela na crucificação, na ressurreição, ele está exaltado em glória. Bom, é nesse contexto de sofrimento que 1 Pedro, capítulo 4, nos exorta. Os versículos 1 a 11 têm uma exortação em 2 partes em meio ao sofrimento. A primeira delas é de não conformidade ao mundo. Já ouviu falar disso? Só nas outras 3 palestras, né? Que em algum aspecto, nossa fé nos informa de que nesse contexto de serviço,
não podemos nos conformar com este mundo. E Cristo nos capacita a apropriar de sua atitude e vencer o pecado. Versículos 1 e 2, ora, tende Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Cristo nos capacita a apropriar de sua atitude e vencer o pecado. Não são poucas as vezes que nós passamos pelo desafio, não é, de encarar a atitude que nós somos chamados a ter, de ser semelhantes a Cristo, e falando assim, Senhor, é difícil demais, difícil demais. Aí quando nós dizemos é difícil demais, nós estamos num dia otimista, porque não é difícil demais, é impossível por nós mesmos. Mas é Cristo Jesus que caminha conosco, firmando nossos pés, para vivermos justamente de acordo com a sua atitude. E isso envolve a renúncia do passado pecaminoso, não é? Versículos 3 e 4, porque basta o tempo corrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Então, olha aí de novo um lembrete de quem nós éramos, o testemunho derruba avião, não é? Embora você talvez não tenha se envolvido com todos esses itens, ou grande parte deles, ou alguns deles, mas o fato é, sem Cristo Jesus, nós estávamos perdidos em nossas paixões. Então, não a conformidade do mundo, renunciando ao nosso passado pecaminoso, eu já não sou mais quem antes eu era, e na convicção de que Deus vai fazer certo todas as coisas. Veja se soa familiar com você, para você. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Bom, há alguém ao qual nós vamos prestar contas. Deus vai fazer certo todas as coisas. Há um vingador. Lembra disso? Romanos capítulo 12. Mais uma vez, nós vemos a justiça de Deus e o fato de que Ele vai fazer certo todas as coisas, nos informando num contexto, pasme você, de serviço cristão. Bom, e agora sim, no nosso compromisso com Jesus, vemos que esse serviço como expressão de amor intenso se faz presente. Versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A razão pela qual nós vamos manter firme o compromisso com Jesus, e uma de suas expressões, o serviço a Jesus, é porque o fim está próximo. Talvez você tenha aí uma incredulidade velada quando a gente fala da proximidade do fim, porque a gente olha para os textos bíblicos e, puxa, são coisas do primeiro século, nós estamos aguardando o fim há 2000 anos, não é? Quando são esses últimos dias? A palavra de Deus fala que vivemos esses últimos dias, não no seu aspecto cronológico, mas certamente na qualidade desse tempo. Os dias são maus. Os dias do apóstolo Paulo eram maus e os dias vêm piorando cada vez mais e nós temos evidências empíricas e práticas, nós temos evidências no texto bíblico de que nós estamos vivendo os últimos dias, a qualidade desses últimos dias. E essa é uma das razões, não para a gente roer unhas, não para a gente ficar simplesmente imerso em teorias de conspiração, mas para aprendermos a remir o tempo. Isso é esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, remir o tempo, fazer o que Ele me chamou para fazer e fazer isso de forma diligente. Isso é alguém que está aguardando Cristo Jesus. E ao longo da história da igreja, em particular da história da igreja moderna, muitos absurdos foram ditos em nome de aguardar Cristo Jesus. Quantas e quantas histórias de grupos insanos, malucos, que vestem suas roupas de linho branco, sobem o monte, vamos aguardar a volta de Cristo, sempre ligado a uma figura carismática, uma seita, um falso mestre. Não é assim que esperamos a Cristo.
Nós aguardamos a Cristo fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer, engajados no serviço cristão. Sua fé evidente na volta do Senhor Jesus Cristo vai ser visto no seu engajamento compromissado de servir o Rei Jesus. Que quando Ele voltar, que nos encontre vivendo e nos encontre vivendo para Ele. Essa é a ideia que o apóstolo Pedro levanta e essa é a ideia que toda a Escritura levanta quando o assunto último tempo é levantado. Não é para aguçar nossa curiosidade, mas é para nos informar de decisões sábias aqui e agora. Sabendo de que no fim Deus irá fazer certo todas as coisas, então nosso trabalho não é vão. Qual a razão de servir? Ainda que eu me julgue uma peça pequena, quase que desnecessária, não tem a ver com o resultado imediato. Tem a ver com o fato de que Jesus Cristo ressuscitou e o galardão é certo. Se você acompanha a live, lembre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a razão pela qual nós servimos é porque Jesus Cristo ressuscitou, nosso serviço não se limita a esse mundo. E tem alguns aspectos do nosso serviço que desafiam essa mentalidade. Por exemplo, vamos orar pelos irmãos? Orar é um dos aspectos do nosso servir uns aos outros. E grande parte das dificuldades, aqui talvez eu não deva incluir você, mas pelo menos da minha, eu vou ser bem sincero com você com oração, é que dá aquela impressão de que, puxa, eu fechei os olhos, eu orei, eu busquei esse engajamento com o Senhor, eu abri os olhos, as coisas parecem iguais. Então, Senhor, é melhor eu fazer alguma coisa ao invés de simplesmente orar. E aí nós vemos que a oração desafia a nossa fé sobre quem de fato está agindo. Quem de fato está agindo. E a oração é esse teste de que nós estamos servindo ao Senhor, não nas nossas capacidades, não nos nossos valores, não nas nossas percepções, mas na certeza de que Ele ouve e é o galardoador daqueles que o servem. E assim o apóstolo Paulo encerra o capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. Então, porque há ressurreição, sirva, o seu trabalho nunca é vão, porque a nossa recompensa não é aqui nem agora, é lá e na eternidade. E aqui Pedro ecoando todos esses princípios, e parece que ambos estão movidos pelo mesmo Espírito, e estão, não é? Ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Efésios capítulo 5, remir o tempo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Servir ao Senhor vai ser resultado de pessoas que estão contando o tempo e sabendo que nós temos uma passagem breve aqui e o que vai ficar, ecoar na eternidade, é o que foi feito para o Senhor. Seja criterioso, Jesus está voltando. E o meio de expressar esse compromisso pleno é viver uns para os outros. Como é que nós servimos a Deus? Porque Deus não pode ser servido por mãos humanas. Ele não pode. O que você pode fazer para o Senhor que Ele precise? Irá olhar, puxa, ainda bem que eu tenho você, servo bom e fiel, não é? A gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre nossa performance, será que ela impressiona mesmo o Senhor? Ou o que o Senhor precisa de nós? Quando nós falamos em servir a Deus, invariavelmente nós estamos falando de servir pessoas. Servir pessoas. E agora esse compromisso com o Senhor é expresso no nosso compromisso em servir pessoas, por meio da oração. E sede sóbrios a bem das vossas orações. Talvez uma das resoluções que vão sair daqui, diante de tudo aquilo que a gente está vendo e aprendendo, é, Senhor, eu preciso dar um próximo passo na minha vida de oração. Eu preciso ser mais estratégico, mais estratégica em como eu vou organizar a minha oração e orar intencionalmente pelos irmãos da igreja. Orar intencionalmente por aqueles que estão ao meu redor. Senhor, me ajude, eu quero crescer nisso. Isso vai ser um dos primeiros passos de serviço cristão, oração. Alguém já disse que nós vamos ter uma série de surpresas no céu, se esse é um conceito válido na eternidade ou não, mas apenas para ilustrar alguns pontos de como nossa percepção aqui na Terra, ela é míope, ela é limitada, né? Nós vamos ter surpresas de pessoas que nós achávamos que estaria lá, não vão estar. Pessoas que tinham certeza que não estaria lá, estarão lá.
E teremos surpresas também na distribuição daquilo que a Bíblia chama de galardão, né? Das recompensas. Pessoas que nós, olha, esse aqui vai estar numa mansão celeste, né? E de repente tudo aquilo que foi feito se queimou, né? Como palha, não foi feito para o Senhor, né? E aquelas pessoas que passavam normalmente desapercebidas, grandes galardões, corações, né, voltados para o Senhor, tudo era para o Senhor. Não é? Então lembremos de um serviço que passa desapercebido, mas é vital para sustentar a igreja: oração. Oração. Eu louvo ao Senhor por saber de pessoas que oram e oram constantemente por minha vida, minha família, ministério, na certeza de que foram vários os dias que eu falei assim: olha, hoje esse dia finda, única e exclusivamente por causa da graça e misericórdia de Deus. É sempre assim, mas hoje foi evidente, e foi evidente como resposta de oração de alguém por mim, porque nem eu estou conseguindo processar as coisas que estão acontecendo. Não é? Então, por meio da oração, versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Bom, o amor intenso. Nós vamos expressar o compromisso pleno de viver para os outros por meio do amor intenso. E amor, nós precisamos redefinir nossa percepção de amor, porque está aí um conceito que foi cada vez mais feminilizado e fragilizado ao longo do tempo, e resumindo a sentimentos românticos. Mas quando nós paramos para pensar na maior obra de amor já realizada, foi extremamente brutal, sacrificial e sangrento, não é? Foi o sacrifício por amor de Jesus em nosso favor. Então, amor envolve doses de sacrifício. Então, não espere amar os irmãos, amar as irmãs, simplesmente quando você sente vontade, desejo e borboletas no estômago. Porque muito do amor que você vai ser chamado para desenvolver no serviço cristão é sacrificial. E aqui não tem como a gente fugir daqueles 4 elementos de Efésios 4, né? Humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade. E suportando-vos uns aos outros em amor. E como Deus está compromissado em transformar o seu caráter de acordo com o caráter de Cristo, Ele vai manter ao seu redor pessoas que vão ser os agentes divinos para produzir em você paciência. Amém? E vamos ser sinceros, às vezes o agente divino de produção de paciência na vida do irmão somos nós, lembra, no plural, nós. Somos nós. Então é nesse contexto em que o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós, nesse compromisso de amor. Aqui Pedro está citando um provérbio. Abra comigo em Provérbios capítulo 10, versículo 12. Para a gente entender o que esse amor que encobre multidão de pecados, porque às vezes a gente acha que esse amor que encobre multidão de pecados é ficar ignorando o pecado dos irmãos. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, tá bom? Então olha Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então o amor cobrir multidão de pecados é o conceito contrário do ódio que excita contendas. Ao invés de ter uma postura belicosa, de ódio mútuo, ainda que ele seja velado numa apatia e indiferença, porque indiferença é isso, né? Ódio sutil, né? Quando nós somos indiferentes a alguém, é esse ódio sutil. Ele excita contendas, ele fomenta no nosso meio divisões. O contrário disso é esse amor que encobre transgressões. É alguém cuja presença é capaz de lidar com o pecado de forma a unir relacionamentos, não afastá-los. Nosso compromisso com o Senhor é expresso nesse amor que não excita contendas, mas ele é capaz de pacificar por meio da verdade. É esse amor que encobre transgressões. Então vamos expressar esse compromisso pleno, vivendo para os outros, por meio da oração, por meio do amor.
Versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O conceito de hospitalidade, a gente precisa fazer algumas observações com relação a isso, não é? Porque com o tempo, né, foram surgindo algumas facilidades da nossa época, do nosso momento, que são facilidades, graça comum do Senhor, glória a Deus por isso, mas que nos levam a um entendimento diferente aqui da hospitalidade, né? Ser alguém hospitaleiro não é simplesmente alguém que é arroz de festa, não é? É alguém que gosta de agito, não é? Sempre sua casa cheia, ou está sempre na casa das outras pessoas e etc. Não necessariamente. Alguém hospitaleiro era alguém que constantemente tinha essa presença de pessoas na sua casa, mas com o objetivo da proclamação do Evangelho, na cooperação do progresso do ministério. Nós estamos falando de uma época onde não havia rede Accor, não é? Ibis, Mercury, né? E todos os seus derivados, né? Nós estamos falando de uma época onde não havia pousadas, Airbnb, não é? Hotel Bela Vista. Nós estamos falando de uma época onde as pessoas dependiam da casa uns dos outros para viagens. E nós estamos falando de uma época onde a própria antiguidade tinha um código de hospitalidade quase que inviolável e que muitas vezes dependia da vida da pessoa. Num clima desértico, não ter onde passar a noite poderia custar sua vida. Num clima desértico, não ter onde repousar, tomar um copo d'água e colocar simplesmente alguma coisa para forrar o estômago, poderia custar sua vida. Então, ser hospitaleiro era justamente alguém que recebia em sua casa os mensageiros do Evangelho, fazendo rodar muito mais do que um WhatsApp encaminhado, era ser hospitaleiro. Lógico, não ser hospitaleiro de fake news, não é? E essa exortação a gente tem lá em 2 João, 3 João, a gente não vai ser hospitaleiro de fake news, mas ser hospitaleiro sem murmuração, porque o exercício da hospitalidade cria o ambiente para a propagação do Evangelho. Você é hospitaleiro. E não estou falando simplesmente de receber pessoas literalmente em casa, mas uma atitude que dá as boas-vindas à continuidade do Evangelho, da propagação do Evangelho. Por vezes isso significa simplesmente atenção a um visitante desconhecido, por vezes significa atenção a alguém solitário. Eu entendo que comumente acaba sendo a luta do grupo singular, não é? Quantas e quantas vezes você entende na pele o que é ser deixado de lado, e por saber como é, mais do que nunca esse grupo tem que ser pró-isolamento, né? Não pró-isolamento, mas ir atrás do isolado, pró-isolado, né? Olha, vi alguém isolado, vou conversar com essa pessoa, né? E aí você olha para a regra de ouro, né? Aquilo que você gostaria que fizessem para você, você faz. Você lembra quando você se sentiu diferente, quando você se sentiu amado, porque alguém lhe fez uma pergunta, passou tempo com você, convidou você para casa. Faça o mesmo. Seja hospitaleiro e sem murmuração. De novo, por que sem murmuração? Por que Pedro diz para a gente fazer isso sem murmuração? Porque a nossa tendência é o quê? Murmurar. Não, sério, Sasha. Ser hospitaleiro, final de semana, que é o tempo que eu tenho para mim mesma. Trabalho a semana toda, é o tempo que eu tenho para descansar, é o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa. E agora você está falando, não dá, estou cansado, não é? Não, até chama as pessoas, mas tem gente que não tem noção mesmo, não é? Ela chegou em casa e foi abrindo geladeira, não gosto disso, não é? Não gosto disso, fazendo perguntas. Meus irmãos, não tem nota do rodapé, né? Sede hospitaleiros com os bacanas. Os que abrem geladeira, pode deixar no canto. Não tem essa exceção, não é? E aí a convicção de que quando abre a geladeira, sem ter pedido autorização, né? E lhe deu nos nervos, meus irmãos, é a providência do Senhor trabalhando em você o caráter de Cristo Jesus, não é? Isso não significa que a gente não possa ter uma conversa franca, amorosa e aberta sobre abrir geladeiras em casas que não são a sua, né? Mas nós não vamos deixar de amar pessoas por causa disso, né? Por meio do amor, por meio da hospitalidade.
E agora, nos versículos 10 a 11, diante desse contexto, nós vemos o serviço mútuo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio do uso dos dons, por meio do serviço mútuo, conforme o dom que recebeu. Deus distribuiu os dons para cada um de nós. E a expectativa é que você os use no serviço cristão. A expectativa é que você tenha esse amor tão intenso e ardente, capaz de cobrir essa multidão de pecados, que você vai passar a amar pessoas, conduzido pelo Espírito Santo, de acordo com o dom que Ele lhe deu e para a glória dEle. Essa é a expectativa divina para você. Não é simplesmente para você aturar essa vida amarga até o fim, Senhor, volta logo, né? A gente começa a desejar a volta de Cristo simplesmente para escapar desse mundo. Tem alguma coisa equivocada, não é? Assim, nós queremos estar com Cristo, é razão suficiente para queremos sair daqui logo, mas enquanto esse dia não chega, o que o Senhor não tem para nós, qual é o esperado? Servir uns aos outros, até Jesus voltar. Então, esse propósito desse compromisso é a glória de Deus em Cristo. Se Deus lhe capacitou para algo, faça de acordo com o que Deus pede. E aí ele diz nos versículos 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando que Deus é glorificado? Deus não é glorificado quando nós, em nossa própria sabedoria, desenhamos nossa própria estratégia e queremos edificar nosso próprio projeto. Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado quando nós, munidos da sabedoria do Senhor e da sua estratégia, munidos do Espírito Santo que Ele nos deu e que nós fomos selados, usando os dons que Ele nos concedeu, servimos uns aos outros. Aí Deus é glorificado, porque não é nos nossos termos, é nos termos do Senhor. Então, viver para a glória de Deus é essa vida caracterizada pelas virtudes, as virtudes de Cristo, que expressam a glória de Deus. É esse serviço que nós somos chamados a fazer. E nessas 4 passagens que visitamos, nesses 4 momentos aqui, nenhum deles colocava como pré-requisito mudanças de circunstâncias, sejam elas de estado civil, sejam elas de estado social, sejam elas quais forem, que não os elementos que o Senhor já nos deu. Então Deus está nos chamando para servir como você está. Não houve acidente na história, talvez houveram sim erros cometidos no passado, mas não há acidente na história do Senhor. E porque não há acidente na história do Senhor, o que existe é que Deus lhe posicionou onde você deve estar hoje, aqui e agora, para servir ao Senhor e ser esse despenseiro da multiforme sabedoria divina. Onde você está agora? Sabendo que você é parte de um corpo, parte necessária, e que você, vivendo o serviço cristão que o Senhor tem para você, coopera com a harmonia do corpo de Cristo. E Deus é glorificado. Quando não servimos tem um custo, e o custo é, Deus não recebe a glória devida ao nome dEle. Deus é digno, e Deus é digno do seu serviço. E sabe o que Ele fez para garantir que o seu serviço seja feito? Volte lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5. Versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós, para nós os que vivem, não vivamos mais para nós mesmos. Nossa negligência no servir ainda é evidência de que vivemos para nós mesmos. Vivemos na busca da nossa paz, do nosso conforto, vivemos presos em nossas dores, não é? Às vezes nós somos tão narcisistas em nosso sofrimento que somos incapazes de enxergar oportunidades de ministrar na vida de outras pessoas. E isso, servir, não vai curar naturalmente seu sofrimento, mas servir vai mudar sua perspectiva e começar a enxergar uma moldura maior, onde o seu sofrimento se encaixa para contar uma história maior do que a sua desgraça, e sim a história do nosso Deus. É assim com todo crente em Cristo Jesus, não é? Como Deus usa e tece nosso sofrimento. Ontem nós fizemos aqui o sorteio de livros, né? E um dos livros foi da Elizabeth, né? A Elliot, né? Quase falei George, que tem outra Elizabeth, certo? Elizabeth Elliot, né? E a percepção do sofrimento com que ela foi passando, né? E que sofrimento, né? Brutal. Mas a percepção disso, essa experiência foi moldurada em verdades que nós refletimos sobre elas aqui, durante esse tempo. A perspectiva da eternidade, a razão por que Deus nos conduz em sofrimento, como o nosso sofrimento muitas vezes é prova da nossa identificação com Cristo Jesus. Isso é evidente na própria epístola de Pedro, não é? Então, olha só que fascinante, né? Se o nosso sofrimento é por causa do bem que nós fazemos, esse é o sofrimento, a natureza do sofrimento que Cristo passou. E se nós estamos passando, estamos identificados com Ele, certo? Amém? Amém. Então, Jesus passou um sofrimento injusto, o mais injusto de todos, o supremo exemplo de sofrimento injusto. Justo sofrendo de forma injusta, por causa de amor a nós. Isso foi o que Cristo fez. Qual foi o segundo passo na história de Jesus Cristo depois do sofrimento intenso e injusto? Ele morreu e ressuscitou, certo? Foi o que aconteceu com ele. E depois da sua ressurreição, ele passou alguns dias com seus discípulos naquele intenso seminário, e depois ele foi assunto aos céus, está à destra do Pai, exaltado em glória. Então você percebe aqui, sofrimento, ressurreição e exultação. Nós estamos com ele aqui identificados no seu sofrimento. Estamos unidos com Cristo Jesus. Qual o próximo passo, meus irmãos? O quê? Ressurreição. Qual é o próximo passo? Glória. Você percebe como o seu sofrimento, por vezes injusto, é evidência de que o lhe aguarda é ressurreição e exultação. E assim Pedro nos encoraja, de conforme nós vamos servindo ao Senhor e sofrendo as injustiças deste mundo, não é? Sofrendo porque fazemos o bem, insistimos em fazer o bem, lembre-se, o próximo passo, porque estamos unidos com Cristo, evidenciado no sofrimento que passamos, é ressurreição. E qual é o próximo passo? Exultação. Por isso, cada uma dessas passagens nos encorajou sobre o dia final. Por isso, cada uma dessas passagens nos encorajou de que Deus vai fazer certo todas as coisas. Por isso que todas essas passagens foram brutalmente honestas com o sofrimento no servir. Nós não estamos aqui pregando um sofrimento, um servir Alice no País das Maravilhas, ou Mary Poppins, né? Tudo está bem. Isso não é verdade. As coisas vão ficar difíceis quando servimos ao Senhor. E essas passagens são brutalmente honestas com relação a isso. Mas elas também são profundamente verdadeiras no que nos aguarda. A ressurreição. E Deus vai ser glorificado e nós estaremos exultados em glória com Ele. E aí sim, Ele vai enxugar toda lágrima, vai nos consolar de todo sofrimento e com certeza vamos trazer glória a Deus de forma perfeita e eterna. Então você percebe tudo isso de serviço, mais do que simplesmente dizer coisas para você fazer, são verdades que você precisa crer. Crer, se arrepender dos seus opostos, né? Quando nós muitas vezes vivemos para nós mesmos, ou simplesmente somos negligentes com aquilo que Deus nos confiou. Verdades para quê? Porque o servir começa pelo ouvir. O servir começa pelo ouvir.
Então, de 1 Pedro, capítulo 4, nós vemos que esses usos dos dons, o serviço, pressupõem vidas que não estejam conformes ao mundo. E, mais uma vez, cada uma das passagens bateu nisso, não é? De que se nós vamos crescer em serviço, é porque nós não estamos crescendo em conformidade com este mundo. Talvez é momento de rever quais são suas opções de entretenimento, de rever os grupos de conversas, o quanto que elas contribuem ou não para que você faça o uso certo da sua língua, mas se você não estiver crescendo em consagração, em não conformidade com este mundo, não vai crescer em serviço cristão. O serviço cristão é uma expressão desse compromisso pleno com Jesus. Não é simplesmente de ser uma versão gospel de beata, não é? Às vezes a gente acha que lá é o beato gospel, né? A beata gospel. Não é isso, né? Mas é sim uma evidência de um compromisso com Cristo. Porque Jesus nos chama a servir. O serviço, então, aponta para uma esperança futura e próxima. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. E Deus é glorificado quando exercemos os nossos dons, serviço cristão, nos termos dele. Não no nosso, dele. Então entenda, atividades virão, atividades da igreja virão. E o que Deus está fazendo transcende as atividades, porque Ele está transformando o seu povo zeloso de boas obras. Para isso, esteja atento às oportunidades de reverberar a palavra de Deus e encorajar os irmãos ao seu lado. Ainda que isso não tenha nada a ver com a atividade proposta, num evento da igreja, ou o que seja. Mas atento ao fato de que servir ao Senhor é servir pessoas na plataforma onde Ele nos colocou na sua providência. Hoje, conferência singular. Amanhã, eu não sei, é no seu contexto, mas é lá que o Senhor lhe chamou para servir ao Senhor. Vamos encerrar lendo junto Romanos capítulo 8. Recentemente nós encerramos uma série na igreja, baseada no livro de Gênesis. Nós não vimos todo o livro, mas nós finalizamos, pelo menos esse ano, no capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac, o pedido de Deus para que Abraão sacrificasse Isaac. E é uma passagem que culmina, né, a fé de Abraão, né? Abraão que se torna esse modelo de fé para cada um de nós, mas não deixa de ser um ponto de interrogação. Por que Deus faz esse pedido para Abraão? Não é? Depois de todas as promessas feitas, depois de garantir tudo que ele garantiu, tudo aquilo que Abraão aprendeu, tudo que o Senhor já sabe do coração de Abraão, agora vai lá e sacrifica o seu filho, o filho que você ama, não é? A Isaac, o filho da promessa. E Abraão vai naquela jornada de quase 3 dias, angustiante, e ele se apronta, e ele está prestes a sacrificar o seu filho, e o anjo do Senhor, o Senhor, né, do céu diz: Abraão, não faz isso, provê um substituto, o cordeiro. Depois ele diz: olha, agora eu vi que você não poupou o seu próprio filho. E então ele reafirma as bênçãos para Abraão, e mais, né, estende isso, de que as suas bênçãos agora vão invadir a casa dos seus inimigos, né? Tem uma porção de realidades lá que nós não podemos esquecer no meio das provações, no contexto do serviço cristão. E a chave para o entendimento disso está justamente no fato de que Abraão não poupou o seu próprio filho. Deus poupou Isaac. Abraão não poupou o seu próprio filho, mostrando para nós um padrão de como Deus nos resgata e do seu amor por nós. Abraão não poupou o seu próprio filho, Deus poupou o filho de Abraão e deu um substituto. Deus não poupou o seu próprio filho. Então, quando nós nos questionamos de que as provações que passamos não fazem sentido, lembre-se de que não faz sentido algum Deus Pai ter matado o seu próprio filho, derramado a sua ira na cruz do Calvário por amor a você. Isso começa a nos ajudar a entender de que a insondável sabedoria divina está a nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando as coisas parecerem não fazer sentido, e são muitas as vezes, não é? Mas que, Senhor, eu não estou entendendo por que disso agora. Ou quando o nosso coração é tentado, só faltava isso agora. Não é? Só faltava isso agora. Lembre-se, Deus não poupou o seu próprio filho. Não faz sentido algum o justo morrer pelos injustos. Não faz sentido algum. Mas ele fez por amor, para que você nunca se afastasse dele. Então, quando nós experimentamos separação e afastamento, lembre-se, Deus não poupou o seu próprio filho. Persevere, ele está conosco, sabe o que está fazendo, e nós vamos expressar fé servindo ao Senhor, porque ele é digno. Ainda que eu esteja no meio de uma confusão, Deus é digno. Nós vamos continuar servindo. E quem vai nos separar do amor dele? Ninguém. Ninguém nos separa do amor dele. Foi garantido e selado pelo sacrifício de Jesus. Bendita esperança. E assim seguimos servindo. E servindo como? Com alegria. Porque o serviço é gostoso? Não. Porque é divertido? Não. Porque esse negócio de cobrir multidão de pecados é um deleite e um resort? Não. Porque Jesus é digno e ele morreu por nós. Então nós vamos continuar servindo. Não é? Não há sacrifício maior que ele não tenha pago. Não é? E assim nós seguimos servindo ao Senhor no contexto singular que ele te colocou, porque o que te define não é a sua circunstância, mas é a plataforma onde Deus quer fazer conhecida a glória dele. Glória dele. Olha só, pega essa visão aqui. Você já imaginou um grupo de singulares, radiantes em sua alegria, em contextos diferentes, alguns já entendendo de que o Senhor tem para você uma vida sozinha, alguns ainda ansiando o casamento, orando por isso, e todos eles satisfeitos em Cristo Jesus e servindo ao Senhor com alegria. Já imaginou isso? O mundo vai olhar para isso e falar assim, tem alguma coisa naquela água lá em Águas de Lindóia. Que aquele pessoal não é? Como assim? Aí eles vão chegar para você e vai dizer assim, por que você é tão alegre? E você responde, porque você acha que minha vida é uma desgraça e eu não posso ser alegre? Eu vou dizer para você o que Cristo fez por mim. E como eu enxergo a minha vida hoje. Porque nesse mundo, nós vamos esperar aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E porque ele venceu o mundo, nós vamos servir com coragem. Nós vamos servir no contexto onde ele nos deu, simplesmente crendo que a plataforma que você tem hoje é onde Deus vai ser glorificado, respondendo com fé. E assim aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí nós somos brutalmente honestos. Tem dias que são difíceis, tem desejo do nosso coração, todos eles nós colocamos diante do Senhor. Mas a resposta que ele espera de todos nós é de amor e de fé e de servir ao Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti reconhecendo que o Senhor é digno do nosso serviço. Reconhecemos e confessamos que às vezes é difícil torná-lo prático
queremos coisas para fazer, mas somos desatentos a, antes de tudo, quem nós devemos ser. Fomos lembrados, ó Deus, de que o caráter de Cristo está sendo impresso em cada um de nós. Para isso, o Senhor usa todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor. Então olhamos para a nossa história, olhamos a Deus para eventos do passado e nos perguntamos como que cada um deles cooperam para o nosso bem. Alguns deles já conectaram os pontos, alguns deles são a razão, inclusive, para estarmos ouvindo a Tua palavra, alguns deles não fazem menor sentido. Mas essa é a Sua sabedoria, além do alcance da nossa sabedoria. Então, limitados como somos, declaramos por fé que amamos o Senhor e vemos o sacrifício de Cristo em nosso favor, que não faz sentido algum na nossa lógica, mas não queremos nossa lógica, queremos a Tua graça, e a Tua graça nos basta. Então, por fé, vamos servir, usando, ó Deus, dons e talentos que o Senhor nos deu, por fé queremos servir nas circunstâncias onde o Senhor nos colocou, com contentamento, não simplesmente, ó Deus, porque as nossas circunstâncias são agradáveis ou não, mas porque o Senhor é suficiente. Conduza-nos, ó Deus, e firma os nossos pés em serviço cristão. E crie, ó Deus, no grupo singular, uma alegria contagiante, que não tem outra explicação senão a presença do Teu Santo Espírito enchendo os corações aqui presentes. Isso glorifica ao Senhor. E a Tua vontade é que o Senhor seja glorificado. E aí nós cremos na promessa que o Senhor nos deu, de que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Atenda, ó Deus, nossa vontade, atenda, ó Deus, nosso pedido, de acordo com a Sua vontade, queremos viver para a Tua honra e Tua glória, transforma, ó Deus, nossos corações. Eu clamo, ó Deus, por aqueles que estão passando por provações intensas, dores profundas, travesseiros molhados de lágrimas, que o Senhor conhece, sabe bem, sabe porque experimentou toda a provação que passamos, mas sem pecado nos encontra na Sua graça. E então nos achegamos diante do Senhor, pedindo que enquanto servimos, sejamos tomados de uma alegria consoladora, ainda, ó Deus, que tristes, completos com a alegria do Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe ricamente sua vida. Deus abençoe sua atenção e recompense com um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus. Amém? Deus abençoe um bom retorno para vocês.